Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Ano de 2023, muito próximo do final, e nós chegamos à nossa aula de número 61. Vamos então às nossas prévias, nossas respirações de esvaziamento mental, nossa respiração de ativação, para que possamos alongar o nosso processo respiratório, para que possamos nos colocar dentro de uma energia mais adequada. Não falamos aqui de Deus, de ninguém fazendo nada de fora por você. É você entrando em contato com o seu entorno, é você no comando, é você num processo xamânico se permitindo entrar em contato com os cristais, com as ervas, com as plantas, com os vegetais, com os animais, com os seres humanos à sua volta e os não humanos à sua volta. E daí, por conseguinte, você irá automaticamente entrando em contato com as demais hostes celestiais, com os diversos seres de luz, que a gente chama de diversos nomes. Alguns a gente já apresentou aqui para vocês as possibilidades de nomes. E ainda assim, isso não é Deus. Isso não é aquele ser que a maioria das religiões se vincula como sendo Deus. Então, assim, com esse pensamento em mente, e essa prévia representa bem o que nós tentamos marcar para vocês nas últimas aulas. Lembrando mais uma vez que não temos aqui a menor pretensão de estarmos falando a verdade. Não somos afeitos a certezas. Como já falei sobre Kant, Immanuel Kant, o ser humano se mede, ou deveria fazê-lo, pela quantidade de incertezas que ele é capaz de acumular, de amealhar. Tenha essas incertezas. Crer, acreditar, isso é imaginar. Eu volto a repetir, isso é fácil. Busque conhecer, busque entender, e quanto mais você abre esse leque na direção das memórias interestelares, você percebe que há muito mais a ser conhecido. Busque um yoga profundo, busque uma meditação de verdade, busque uma respiração como essa, que você vai fazer aqui comigo agora. Colocando na sua mente, no seu coração, o foco de esvaziar, num primeiro momento, o seu corpo 4D, sobretudo esvaziar a sua mente, no caso, o seu cérebro 4D e sua mente de outras dimensões, e o seu coração, onde está a sua chamatrina, o motor da malha toroidal, esvaziando ele daquilo que não serve mais. É fim de ano, não é? Teoricamente, é fim do nosso ano cronológico, do nosso ano dito correto de 2023, que seja. Não vamos nos entrar agora no mérito dessas contagens. São muitas. Como todo fim de ano, as pessoas em geral fazem promessas para o ano novo, buscam revisões. Faça essa revisão em você. Realinhe-se. Estrutura de novo os seus chakras, esvaziando, tirando de você aquilo que não serve mais, como nós fazemos às vezes, ou deveríamos fazer sempre, com nossas casas, com nossas gavetas, armários, em que você tira a roupa que deve ser doada, sim, deve ser doada, porque aquele serzinho que está lá fora sem roupa, sem comida, ele também está rezando para o mesmo Deus. E eu vou quebrar mais uma coisa para vocês aqui. Se você não for lá dar para ele, Deus não vai dar. Deus não vai fazer nada. Como disse o próprio Papa Francisco, quando recentemente esteve em Auschwitz, ele, pensando com os botões dele, acabou colocando para fora o seguinte pensamento, ao sentir aquela energia que ainda
ressoa em Auschwitz, que é das dezenas de campos de concentrações desse tipo que existiram no nosso planeta, isso na nossa era moderna. Ele virou-se para ele mesmo e pensou alto, dizendo: onde estava Deus nessa hora? O que Deus pensava nesse momento? Não sei se ele não imaginou que estava verbalizando e as pessoas captaram aquele áudio. É óbvio que de lá para cá já disseram que não foi bem isso, a tradução não foi correta. Dessa hora a tradução não foi correta. Porque ele fez referência a Javé, dizendo: cadê você, criatura? Cadê você, Pai de todos? Cadê você, Alá? Cadê você, Caos? Cadê você, Brahma? Cadê você, Atom? Cadê você de diversos nomes que nessa hora, como em muitas horas, como a cada estupro de criancinha, como a cada estupro de vulnerável, como a cada abandono nesse planeta de diversos seres, circunstâncias, situações, onde está esse Deus que as igrejas tanto vangloriam? Esvazie-se disso. Você precisa tirar de você esse momento. Passou o Natal, já falei sobre a data do Natal, já expliquei algumas vezes sobre ela, voltarei a falar em aulas futuras que você está chegando de novo, com novas ideias. Mas ainda que você queira crer que essa é a data de Jesus nascendo, Sananda, se liga a ele. Ele também é um avatar desses mesmos seres que a gente aqui tenta esclarecer para vocês. Ele também não é perfeito. Mas ele também tentou fazer alguma coisa, outras ele não tentou, outras ele nem conseguiu. Mas ele quebrou o protocolo de Javé. Ele falou: não vou me abraçar a essa ideia de submissão, essa lógica perversa. Então esvazie-se disso. Se permita fazer como Jesus. Se permita fazer como as pessoas fazem, como eu falava anteriormente. Fazer aquela limpeza na casa, tirar aquelas coisas que estão congeladas no congelador, na geladeira, estragando. Aquelas coisas que estão pegando poeira, pegando pulga, carrapato, nos cantinhos dos nossos armários embutidos, nos closets, nas diversas áreas que nós temos, que a gente até esquece que aquele pedaço ali existe. Você vai fazer isso com você. Lá dentro de você tem várias áreas assim, tem várias gavetas, várias que você deixa ali e não abre espaço para entrar uma nova ideia da Trimurti, para entrar uma nova mitologia, para entrar um universo paralelo, para refazer a ideia de demo, de anjo, de clone, para entender o Buloca, o Brahmaloka. Não acontece às vezes em você, porque você não permite nem que a coisa entre, porque você está lá certinho na ideia de Deus, de rezar, de mãos postas, de ir à igreja, de ir à missa, de ir ao culto, de ir ao terreiro, pedir ao babalorixá, de se virar para Meca 5 vezes ao dia, de agradecer o quê? De se vincular a que tipo de ser? Vincule aqueles seres que eu falo desde o início do canal, esses seres que estão à sua volta, os mais próximos de você, da espiritualidade do nível mais próximo que o seu, aqui da erraticidade, ao seu mentor, ao seu guia, ao seu anjo direto, não um anjo clone, ao seu protetor, ao seu ancorador, ao seu revelador. Há diversos dons para esses seres que realmente existem. E aí entram aqueles dos medinhos, que a gente também não se permite abrir para eles, os Exus, as pombagiras, que não é necessariamente de espiritismo, não. Isso é sideral. A Umbanda é sideral, o Candomblé é sideral. Assim como já fazia o jainismo lá atrás, no início, os jainistas eram talvez a única religião que o planeta teve que se aproximou
de pureza, de 100% de trabalhos livres de submissão, de aprisionamento. E a gente vai chegar uma hora a estudar sobre jainismo. Então, esvazie a sua mente. Permita a entrada, através da respiração que você vai iniciar agora, de coisas novas. Não coisas que eu falo ou que o canal fala. Coisas novas que estão brotando à sua volta agora, que a partir de 24 brotará muito mais. Quando começarem a surgir as coisas no céu, quando começarem a surgir as coisas à sua volta, e essas coisas se tornarem visíveis, você estará pronto para fazer assim. É isso. Não estará tão surpreso como você vê nos vídeos que aparecem na internet, quando aparece alguma coisa parecida com um OVNI, com algo estranho, por assim dizer, as pessoas ficam no "Oh my God! Oh Jesus!" Como assim? Até nessa hora você fala em Deus e em Jesus? Nem sempre, quase nunca, aquilo ali terá uma relação direta com isso. São seus irmãos. São aqueles seres que a gente vem trabalhando com vocês há muito tempo e eles começarão a se revelar cada vez mais. Nem sempre através de naves, nem sempre no céu, foi só um exemplo aqui, a verdade pode ser até muito mais representativa e simbólica do que real. Mas eles estão aqui à sua volta. E vários vão se apresentar a você em diversas circunstâncias que você não vai perceber. Que você fica esperando que se apresente um anjo na sua frente com asas enormes, um anjo lindo, em geral louro, branco, homem, alto, olho azul, daquele padrão imposto também por essas mesmas filosofias, vertentes, sociedades, do que é certo, do que é belo, do que é óbvio, do que é bom. Eu adoraria que para mim se apresentasse um negro, uma negra, uma índia. Seres com roupagens diferentes, distintas. Porque você é assim. Você não é isso que você pensa que você é. Você hoje está humano com essa capa que aparenta aqui. Seu eu real não é isso. Você está aqui. Você ocupa isso. Você é bem mais que isso. Dezessete segundos. Que eu realmente precisei antecipar a inspiração, porque eu dei uma travada e eu acho que vocês perceberam. E, na verdade, eu nem posso contar para vocês agora por quê. Mas há possibilidades que vários de vocês venham a entender. Tenham captado o momento exato em que aconteceu. Esses 17 segundos permitem que você inspire, retenha esse oxigênio dentro de você, vibrando na sua mente e no seu coração de maneira profunda, alongada, permitindo que a sua célula, que todas as suas células, que os seus níveis atômicos e subatômicos trabalhem com os bósons, mesons, gluons, quarks, leptons, prótons, nêutrons, neutrinos, elétrons, reconstruindo você. Abrindo espaço para aquilo que virá, para aquilo que já está aqui, na verdade. Para aquilo que já se apresentou. E a gente transfere daqui para vocês agora a energia desses seres. E a gente vai continuar a respirar.
em ciclos sequentes, talvez não tão longos, em que você vai colocar para dentro junto com o gás oxigênio. Essa energia que o comando da luz, através do comando semente da luz, envia para vocês. Aqui não tem nada de Deus. Aqui não tem nada de religião. Aqui não tem promessa de nada. Eles estão aqui à nossa volta, livres, libertos. Eles abriram a mente. Mas eles também não são perfeitos. Eles também aprendem com vocês. E mais, muitos desses demos e biodemos que aqui se encontram hoje trabalhando conosco dependem demais do seu trabalho. Você é parte fundamental dessa engrenagem. Essa máquina, ela só funciona se você estiver ligado nela. E ao colocar para dentro esse oxigênio, você vai realizar planos, projetos, ideias belas, boas. Coloque para dentro isso. Aproveita o momento da virada. Não é assim que a gente faz? Pode saltar as 7 ondas, pode levar as oferendas, pode fazer na areia, na praia, na cachoeira, na grama, no jardim, na montanha, no mangue, na restinga, pode. Pode até a igreja, a mesquita, o mosteiro, pode falar com vovó, com vovô. Tudo pode. Mas depende do que você vai fazer aqui dentro, na sua mente, e aqui dentro, no seu coração. Coloca essa energia para dentro, hoje de maneira fora do normal, eles não me prepararam para isso. Eu não imaginei que pudesse ser assim, mas é assim que deve ser. É bom que seja assim, porque não fica nada pré-parado, nada pré-concebido, não nos gerando pré-ocupações. Por isso temos que nos desvencilhar de tanto pré-conceito. É tanto pré que a gente precisa trabalhar com essa significação das palavras a partir dessas lógicas, esses pequenos detalhes. E inspirando isso e retendo por algum tempo, você vai utilizar o músculo do períneo, o músculo do diafragma para colocar para fora. E ao colocar para fora, elimine traumas, fobias, medos, rancores, mágoas, travas profundas dessa e de outra existência que nós, a maioria delas, nós plantamos, buscamos. Não foi ninguém que fez a nós. Não é karma somente. Está chegando essa palestra. Você vai entender o que é karma. É muito mais do que só isso. Você vai entender aquele que se permitir. Coloque para fora tudo isso. E ainda em processo de respiração, entramos em contato com a borda do prato avonal. Adonesh, Mithan-El e Anhotakten, que permitem a passagem da energia ao Mara, através do portal Avona Shantar, que chega a nós. Mas antes de chegar a nós, ela é enviada aos filhos paradisíacos Miká, Metraton, Emanuelis, Starrer, entre outros. Não pude apresentar outros a vocês ainda. Alguns outros eu nem conheço. Esses filhos reverberam essa energia às ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca. Vários representantes aqui e aí com você agora. Cure-se com eles. Você é um Kumara, você é um Amarilis. Você é um ser morontial que densificou essa energia Umara nessa existência também.
como deve ter feito em outras, como um xamã, como um pajé, como um cacique, como uma sacerdotisa, como diversas outras que foram você, mas o seu eu é o mesmo. O seu eu foi e voltou. Vinculado à sua alma, ao seu espírito, ao seu eu sou, ancorando vários projetos. Essa energia também chega às ordens de Melquisedeque, Ladonadek, Goronandek e Voronandek, com diversos membros também aqui. A equipe de dragões se apresenta à nossa volta e envia essa energia aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Orion. E deles, para as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares e Ramatiz. E os seus comandantes, Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Arstar Niolin II, Jaguar e Pantera Negra. A equipe Panther, a Ordem Panther, muito presente, cada vez mais conosco, com diversos dos seus felídeos à nossa volta, trazendo-nos aqui um potencial de cura incrível que você recebe onde você está. Cure-se, cicatrize-se e permita com isso a entrada dessas energias na sua vida de maneira íntegra, de maneira plena. Com essas energias e com esses seres, chegam a nós os tronos de pretos velhos e caboclos, que formam aquela roda xamânica já tradicional à nossa volta, com diversos incensos, fogueiras, tambores, atabaques. Mais uma vez, não tem nisso nenhum vínculo religioso. São diversos druidas, celtas, gnósticos, diversos jainistas, diversos deles, cercando-nos, amparando-nos, e o Exu Peludo e a Maria Padilha Rainha, representando tronos de Exus e pombagiras, postam-se aos nossos lados, vinculados às nossas tronqueiras, protegendo-nos em enorme mercaba coletivo que atinge a todos nós. Gaia manifesta-se através dos pés de todos nós, que sente a energia telúrica subir pelos tornozelos, joelhos e quadris. Ancorado no chakra básico, essa energia ascende até o nosso coração, da chamatrina até a pineal, da pineal saindo pelo coronário. E o nosso motor Taurus está ativado. Kangshampam, Kangshampam, Kangshampam. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Hareum, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Aula de número 61. Enki e Nirinsaj. Que eu já falei sobre eles, mas avisei que uma hora eu ia me aprofundar um pouco mais sobre a participação desses seres, que há diversas versões, como eu já antecipei outrora. E aqui na imagem estão as tábuas cuneiformes, chamadas de Enuma Elis. Tem sobre ela ali no meio, tá? Enuma Elis é considerado um poema babilônico. A gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje, porque eles têm vínculo com esse assunto. E mais adiante ainda detalharemos mais as manipulações genéticas, que é o que eu trato aqui logo no início, por isso que está aqui sobre esse número 1. Tá? Antecipei logo que vou falar sobre isso, mas cada vez mais a gente vai trabalhar com essa ideia das manipulações genéticas, que nós somos fruto dessa manipulação genética. Há 40 mil anos, estou chegando cada vez mais para frente, tá? Perdão.
E apesar de eu estar chegando cada vez mais para frente, vai ter uma aula que já está pronta mais adiante, que é 63, que eu ainda vou andar de novo no tempo para trás, eu ainda vou falar de novo de Satã, de Anunnaki, de Anu, de Enlil, de Enki, da Nirin Saj. Antes disso aqui, quando eu vou voltar a tratar de Lemúria e Atlântida, da densificação planetária, quando eu incluirei a questão do príncipe planetário, eu vou falar de Caligástia ou de Caligasto. Então, quando você vê lá na frente, logo, logo, as próximas aqui, já no início do ano que vem, você perceber que o tempinho andou de novo para trás, foi só para eu trazer de volta aquele momento que ainda está em andamento na nossa cabeça, lembra? É que aqui eu queria falar para vocês um pouco mais sobre essa manipulação genética. E era essa hora, precisava que fosse agora. Ok? Então, há 40 mil anos em que e sua irmã Nirin Saj, irmã na nossa visão, tá? Tem versões que apontam Nirin como esposa de Enki, não tem problema nenhum. Eles escolheram casais entre neandertais, Homo erectus, Homo habilis, e realizaram manipulações genéticas para despertar tais seres. E aí você vai lembrar que recentemente eu coloquei aqui nessas opções, inclusive os cromagnos, ok, porque são diversas versões que falam sobre isso, e eu trago todas elas para vocês verem que por mais que elas pareçam que não se falam, elas se falam sim. Elas podem diferir de uma nomenclatura aqui, outra colar, numa referência aqui, outra mais adiante, mas a essência é a mesma. E é essa essência que eu preciso que você absorva. Eu falei que iria abordar esse assunto, e olha Enki e Nirin escolhendo entre casais. Hoje você vai ficar agraciado com diversas informações maravilhosas. É talvez uma das aulas que eu mais reputo como rica, porque vai trazer aquelas meninas do Sagrado Feminino e você vai entender. E qual era a ideia inicial? Manipulações genéticas para despertar tais seres. Era isso aqui, a criação do Homo sapiens, que nós já vimos. E aqui, ó, despertar para quê? Compreender ordens. Era o que Anu e Enlil esperavam. Era o que os outros Anunnakis, que não eram do clã de Enki, que não eram da facção que se formou mais adiante. Na verdade, já tinha se formado antes, perdão. Como de Enki e Nirin Saj, esses Anunnakis que estão em amarelo o tempo todo, eles são aqueles que pensam fora da caixinha. Como eu falei para vocês, não quero que vocês endeusem Anunnakis, que vocês tragam eles como se eles fossem mais um Javé, que também não é Deus, mas que vejam que há, dentre eles, alguns que também abriram o leque. Ele pode não ser humano ou não ser humano puro, mas também tem vínculo com isso que eu falo tanto. E eles, apesar de fazerem inicialmente esse humano adâmico, esse Homo sapiens, para que ele compreendesse ordens, você vai ver que ele vai dar uma mexida, eu já até falei sobre isso, a mexida que ele dá. E essa mexida que ele dá, uma delas é a inserção que está aqui, ó, do tal do gene FOXP2, que vai dar a linguagem, o pensamento a esses seres. E ali ele faz uma mexida nas hélices, que eu já falei para vocês, aquela inclusão das 12 hélices que se possibilita numa 13ª hélice, para que você seja capaz de compreender diferente o que você faz agora, semente. O que você faz nesse momento é o fruto desse trabalho de médio, longo, e aqui é longuíssimo prazo, porque você está nisso há muitos milênios. Só que ainda assim, estava embutido ali o controle, a dominação e a submissão a Anu. E muitos não despertaram. Você vê que hoje 99% da população do planeta é católica, muçulmana, que não despertaram. Tem o gene FOXP2? Tem. Poderiam despertar? Poderiam. Mas por isso que eu falei para vocês, o canal vai sempre caminhar nessa linha até que, se Deus despertar daqueles que eu falei para vocês, seus filhos, seus netos, seus bisnetos.
Provavelmente muitos de nós nem mais estaremos aqui. Mas o comando estará. Tais informações, aí chega no que eu iniciei falando, ó. Estão no poema babilônico Enuma Elish. Várias maneiras de falar e escrever isso aqui, tá? Tanto que aqui, se você observar, tá escrito diferente. Coletado em tábuas cuneiformes de argila da biblioteca do rei assírio Assurbanipal, na cidade de Nínive, atual Mossul, no Iraque. Eu gosto dessa parte porque mostra que isso tudo está cientificamente comprovado. Isso está coletado por paleontólogos, por historiadores, isso está em bibliotecas, isso está traduzido por pessoas que trabalham com isso. Não é uma coisa somente transcendental, por isso que eu falo que isso aqui não é religião. Isso aqui não é uma doutrina, isso aqui não é um culto, isso aqui é um estudo. E, continuando esse estudo, esse ser aqui maravilhoso, ó, Zecaria ou Zacarias Sitchin, é especialista em idiomas antigos, idioma antigo mesmo, sânscrito, aramaico, grego arcaico e outros. Começou a reinterpretar o mito da criação. Por isso que eu trouxe para você antes a versão das mitologias, porque bate de maneira absurda o que o Zecaria identificou na biblioteca de Assurbanipal com o que as mitologias grega, hindu e todas aquelas que eu mostrei para vocês fecham. E as curiosas semelhanças com o Gênesis bíblico comprovam as apropriações religiosas. Vários pedaços do que está ou que estão nas Bíblias hoje foram apropriados dessas tábuas, dessas mitologias, dessas fontes. E aí chega na mitologia grega que eu tenho ficado absurdamente feliz em estudar isso aqui e entender por que eu, quando criança, ainda sem ter esse acesso, mas talvez já com algum leque sendo aberto de alguma forma, eu adorava isso aqui. Não gosto nem dessa palavra. Não acho que ninguém nem nada tem que ser adorado. Mas gostava muito da mitologia grega. E ficava lendo aqueles livros todos. E aquilo me dava uma sensação de que aquilo ali me era muito próximo, que eu conhecia daquilo. Agora eu entendo por quê. Vamos à mitologia. Hoje a gente começa a se aprofundar. Nem é a aula de Zeus ainda. Tem uma aula que é só de Zeus e o Olimpo, e os olimpianos. Zeus, o deus do Olimpo. Já sabe por que eu trago sempre o deus dessa corzinha, né? É uma visão geral que eu já expliquei. Se desentendeu com Prometeu. Então, dois à parte aqui, ó. Olimpo está aqui, número 1, ó. Eu vou direto para ele, ó. Observação número 1. Esse Olimpo, ele é naquele universo paralelo, ou naquela realidade paralela, ou em dimensão além da 4D. O Olimpo não é aqui. Apesar de existir o Monte Olimpo lá na Grécia, e as pessoas acharem que foi ali, que ali se montou aquele... Não foi ali. O Olimpo é uma loca, na verdade é uma confederação de 10 ou 12 locas do Brahmaloka, ou no Brahmaloka. Já falei isso para vocês. Tá? O Olimpo não é aqui. E para você não pensar assim, pô, Deus se desentendeu com Prometeu? Essa é a ideia desses demos, alguns biodemos, anjos e clones de Javé, de Shiva, de Vishnu. Esses seres, eles não são perfeitos. Eles se desentendem. Eles criam caso. Eles têm ciúme. A gente vai poder ver isso mais para frente, tá? Hoje a gente vai passar direto por essa lógica e já vai entrar com o desentendimento acontecendo. Ele se desentendeu com Prometeu. Prometeu e Epimeteu eram dois titãs. E ele se desentendia muito com eles. Primeiro, por quê? Porque Prometeu e Epimeteu discordavam demais de Zeus, porque Prometeu e Epimeteu eram titãs melhores do que a versão demo de Deus. Então eles conseguiam ter varnas, talentos mais louváveis, por assim dizer. E ao se desentender com ele, Zeus fazia muito isso. Eu nem coloquei Zeus em abóbora, porque ele tem o seu valor. Mas Zeus fazia muito isso. Zeus fazia biquinho, fazia birrinha, ele tinha ciúme, ele tinha probleminhas bem humanos que se refletem na gente hoje.
Muitas dessas questiúnculas que nós temos ainda hoje são fruto dessa doença desses deuses. E ao ficar assim, chateadinho, Zeus preparou um presente funesto. Qual era esse presente? Um filho dele, Calil-Cadmon. Eu vou ter que parar de novo para você observar o número 3. Calil-Cadmon, isso não lembra nada a você? Olha aqui, ó. Lembra do genoma Cadmon? Olha aí o encontro das bibliografias. Olha o cruzamento bibliográfico. O genoma Cadmon é falado por outras fontes, não as mitológicas. E a mitológica fala de quê? Um filho chamado Calil-Cadmon. Não fecha, não bate. Esse filho dele, filho de Zeus, Zeus teve centenas de filhos, talvez milhares, tá? Um desses filhos, você vai amar esse filho, com determinados vírus inoculados por Zeus. Só que Zeus fazia assim, ó. Ele não inoculava sozinho. Ele pediu aos 12 olimpianos, e nem todos os 12 olimpianos obedeciam assim, cegamente, a Zeus. E os 12 olimpianos fizeram o quê? Inocularam elementos positivos. Cada um inoculou o que quis. E vários inocularam talentos, valências, capacidades, possibilidades. E esse Calil-Cadmon, em vez de presente funesto, virou uma dádiva. Calil foi morar na fazenda de Epimeteu. Epimeteu tinha uma fazenda, irmão de Prometeu, onde havia, nessa fazenda, muitos homo sapiens, porque esses titãs, eles gostavam muito mais do ser humano do que a maioria dos demos. E esses homo sapiens conviviam com eles. Isso já foi após a manipulação que eu acabei de citar, que eu fui só lembrar você do slide anterior, de Enki, Nini, Sage, que eu já expliquei em aulas anteriores. Tá? Então já temos aqui Homo sapiens com gene FOXP2, manipulados com as 12 hélices para aquela possível 13ª feita por Enki e Nirin. E esses seres começaram a conviver com Calil-Cadmon. A ideia era dar prejuízo com infecções. Aquela inoculação, que viraria um presente funesto, ia causar isso aqui. Na cabeça de quem? Na cabeça de Zeus. Até está aqui, ó, a imagem. Titã Prometeu, ele é um titã. Essa é uma imagem do Prometeu, tá? Tem várias por aí. Calil-Cadmon era híbrido. E aí, vamos lá? Número 2, ó. A metamorfose, lembra da metamorfose? Que os seres demo, os seres titãs, que alguns clones são capazes... Perdão, clone não. Demo e titã é capaz de metamorfosear-se, o clone não. Clone é cópia do que o pai quer e acabou. E a não definição de gênero, foquem nisso. Foquem nisso para entender parte do que ocorre hoje no planeta com a homoafetividade e a questão de gênero. E é uma não definição, isso é característica de alguns híbridos. Isso para eles é normal. Tá entendendo? Tá focando até onde isso vai chegar? Calil-Cadmon era híbrido e apreciava a fazenda. Ele adorava aquilo ali. De novo, adorava. Ele gostava muito daquilo ali. E os seres do local, os humanos do local. E ele, se identificando tanto com aquilo, ele se metamorfoseou na fêmea humana chamada Pandora. Chegamos a Pandora. Agora eu entendo a emoção do meu início. Na hora eu nem associei com essa parte. Você vai começar a ver aqui agora uma sequência de seres que virão dessa Pandora. Mas eu não acabei com ela ainda não, tá? Não tem nem como acabar com ela. Nem eu quero. A tal da caixa de Pandora. Já falaram tanto sobre caixa de Pandora, e ninguém sabe o que é essa caixa. Essa caixa abriu ou não abriu? Não é bem uma caixa, tá, gente? Isso também é simbólico. Então você vai ver aqui, ó. Hoje você vai ver Pandora, esse neném maravilhoso, representativo, e sua caixa de surpresa dos deuses. Você já viu um pouquinho no outro slide. E aqui por trás dela, Lilith, a gente vai falar sobre essa chamuna, e a humanidade recebendo essa dádiva.
que é o que você tem aí dentro de você até hoje. Extremamente inteligente. Pandora era um demo. Tem até versões diferentes sobre isso. Se ela já era até um biodemo. Porque para mim, ela é um biodemo, mas a maioria das fontes dizem que não. Ela era de uma outra vertente. Por que eu acho, aí é meu, tá? Sou eu falando, que Pandora é um biodemo. Por isso aqui, ó. Por ela ser inteligente, em geral, demos não são tão inteligentes, e ela tinha valências absurdas. E, claro, ela foi potencializada pelos deuses, né? Com todos os saberes do Olimpo, que ela já tinha e que ela ganhou da galera. Que ela ganhou uma série de dádivas desses seres. Essa fêmea, e aqui, número 2, ó. Por trás de Pandora sempre esteve a Chamuna Lilith, contraparte de Lúcifer. Agora você está cruzando de novo as informações, ó. Das fontes que falam só de Lilith e de Lúcifer, que falam só da rebelião de Lúcifer, que trabalha aquilo só como uma coisa ruim, como demônio, como diabo, que não é. Agora você traz para aquelas fontes que não trabalham isso como demônio, diabo e ruim, e cruza com as mitologias. Olha que sopa maravilhosa. Eu sei que para mim pode ser, na maneira como eu falo, está muito fácil, né? Não é. Não é, não. Eu sei que não é. Você vai ter que assistir várias vezes outras aulas e cruzar com ela. E me pergunta se você precisar. Se eu for capaz de responder, o farei. Essa fêmea, que já repudiava o tratamento que os deuses davam aos demais seres. Percebe? Já é aquele pessoal que é demo, biodemo, não concordando tanto ou nada com a Trimurti. Como o próprio Shiva fez ao não concordar com Brahma, e depois Vishnu mais ainda. Já são esses seres aqui muito mais próximos de nós, que por essa discordância, eles passam a se relacionar com os demais seres da fazenda. Se relacionar como amigos e se relacionar mesmo sexualmente. E ao começar a cruzar Pandora com os Homo sapiens lá presentes, com o gene FOXP2, surge a descendência de Pandora. Foi esse o fruto da minha emoção. Seres humanos racionais, como vocês, com genética da não submissão e de independência. Se você está aqui até hoje, se você está assistindo a aula 61, é porque você faz parte disso. Porque se não fosse assim, você já teria quebrado todo esse protocolo que nós tentamos passar a vocês livremente e teria abandonado. Como vários abandonaram, e aqui não tem nada de errado, aqui não tem nada de ruim. Tem uma característica, tem uma identificação. Não fica aqui até hoje ouvindo essas coisas e conseguindo perceber que isso faz parte de você, se você não tem esse gene, se você não consegue abrir essa caixa. Os vírus de Zeus alavancaram esse ser, Pandora, e toda a descendência. O BS1 está aqui, ó. Por 30 mil anos, a Trimurti, Vishnu, Shiva e Brahma tentou destruir essa descendência em vão. Por que que o próprio Shiva e o próprio Vishnu tentaram isso? Porque eles também queriam poder. É incrível, né? Shiva parecia um pouco melhor que Brahma e Vishnu um pouco melhor que os dois. Mas ainda assim, eles queriam dominar. E essa descendência deu uma bela de uma atrapalhada nessa cadeia de comando. Assim como fez, por exemplo, em Marte, só para associar as aulas e você lembrar do que eu estou falando. Lá na aula 46, bem lá atrás, né? Eu falei sobre Marte, quando eles colocaram sirianos e antarianos uns contra os outros, e aquilo acabou fazendo com que houvesse um problema em Vênus e um problema em Marte. Você vai voltar lá e ver. Isso aqui já era a participação por trás, como pano de fundo, dessa Trimurti. E lá, em Vênus e em Marte, já havia seres, que não tem só aqui, tá? Com essa abertura de leque, fruto dessa descendência de Pandora. Então, olha como a coisa vai se fechando. Isso aqui é muito maior do que eu mesmo consigo passar para vocês. Você precisa se aprofundar e aguardar as próximas aulas, porque não vou esgotar hoje. Pandora e toda
as maravilhosas que vêm na sequência, não esgotam hoje. Chegamos à Pirra. Eu tenho falado sobre elas há muito tempo, né? Até pela incrível presença delas recentemente aqui. Eu hoje, por exemplo, nem citei o Rancor e a Roquená, mas o Rancor e a Roquená têm uma participação direta nisso. São os meus mentores diretos, são os seres que mais trabalham conosco aqui no canal. E eles praticamente gostam tanto ou mais que eu de Pandora, Pirra, Noreia, Eva e todas mais que virão. Pirra é essa descendência incrivelmente maravilhosa. Tá aqui, ó. Pirra, um demo superior ou um biodemo. Ela tem o melhor código fonte definidor, o mais rico da herança de Caos. Caos é Javé, Brahma, Alá, esses mesmos nomes. De onde Eva se originou. Quem quebra essa corrente mais à frente é Abraão. Lá na frente ele quebrou tudo isso com a submissão dele a Javé. Você vai ver depois, ao longo das nossas histórias, que várias dessas tentativas de alavancar a humanidade foram quebradas por alguns seres que falaram assim, não, eu vou ficar aqui obedecendo regiamente, de maneira cega, como faz hoje grande parte da humanidade. Pandora e Epimeteu geraram Pirra. Então teve uma hora que Pandora parou de se relacionar com todos e passou a se relacionar com Epimeteu, aquele titã que eu falei anteriormente. E aí, desse cruzamento de dois seres maravilhosos, nasce Pirra. Pirra trouxe toda aquela descendência no seu DNA. E aqui vai uma parte importante. Falo tanto de DNA, se você pegar na Bíblia, você pegar inclusive as passagens de Jesus, na Bíblia, o próprio Jesus falou muito em sangue. O sangue, que hoje fala essa história de sangue tem poder, tem mesmo, tá? Não é só sangue de Jesus tem poder, não. O sangue de todos esses seres, inclusive o seu, tem poder. Por que sangue? Porque nesse sangue tem esse DNA. Porque na época não se falava em DNA, manipulação genética. Hoje se fala. Então, se você pode trazer essa informação, é melhor do que sangue, é mais profundo, é mais específico. Nesse sangue, nesse DNA, está uma coisa fabulosa que você vai descobrir ao longo do ano 2024, que é o que a gente mais vai trabalhar aqui com vocês. Pirra, esse ser único, ainda casou com quem? Com o filho de Prometeu e de Clímene, outros dois seres de outro patamar. Esse seria Deucalião. Pirra e Deucalião tiveram vários filhos. Mas eu vou citar só três que são os que protagonizaram essa sequência que vem depois deles. Destacaram-se Heleno, esse umzinho está aqui, tá? Heleno, Anfictião e Protogênia, ou Protogênia, se você procurar por aí, tem várias outras maneiras de escrever. Heleno teve 2 filhos e 2 netos. E essas 4 descendências, dos 2 filhos e 2 netos, deram origem aos ricos povos eólios, ou eólicos, jônios, ou jônicos, dórios, ou dóricos, e aqueus. Esse ou que eu falei, porque eu já vi citações diferentes, apesar de eu não concordar, tá? Por que eu foquei em Heleno? Você vai ver que Heleno vai ter a ver com essa maravilhosa cultura helênica grega, que eu já venho antecipando para vocês, mas hoje é a hora de falar mais sobre eles. Tais povos, todos eles que eu citei aqui em cima, são os responsáveis pela cultura helênica, livre, independente, justamente pela presença do DNA libertário de Pandora. Percebe? Pandora, Pirra, Heleno. Essa cultura helênica grega foi trucidada pelo Império Persa. Por causa de quê? Perseguição de quem? Da Trimurti. Por trás dela, de Saratem, se você quiser olhar uma outra bibliografia, dos Arcontes, e depois pelo Império Romano. Pois, antes mesmo de Jesus Sananda, essa cultura helênica grega educou a humanidade que ela teve acesso. Desde muito antes do ano 320 a.C. E essa cultura helênica, ela convidava os seres a pensarem. Você percebe alguma incrível semelhança?
E por que esse número 2 aqui, ó? Que eu até falei já, ó. Já era Javé tomando a frente de Zeus. Tem um momento que Javé vai tomar a frente de Zeus e tomar de volta essa tentativa, porque durante muito tempo Zeus foi o grande deus da Terra. A gente teve vários deuses nesse planeta, ele está tentando explicar isso para vocês. Tá? Vamos além de Pirra? Adão e Eva. Só que aqui, de novo, você deve pensar assim, mas já não teve a aula do primeiro casal adâmico lá atrás? Foi agora há pouco, inclusive. Foi a última. Era Adão e Eva, não era, Clóvis? Era. Aí vem Adão e Eva de novo? Sim. Só que aqui eu quero que você veja o Adão e Eva das mitologias. E veja como, mesmo que não seja totalmente igual, bate, fecha. Porque hoje a gente vai encontrar a xamã Eva, essa imagem maravilhosa. Como era maravilhosa de Pirra aqui atrás. Não sei se você percebeu no slide anterior, que ela estava envolta por outros elementos, por outras dimensões. E há cerca de 23 mil anos, com a Trimurti em crise, Brahma, Vishnu e Shiva, desde as modificações de Enki e de Pandora, eles perceberam aquilo ali e não tinha como mexer em tudo. Eles perseguiram, mataram, trucidaram, mas nem tudo dava. Por quê? E aí entra aquela lógica de por que eles não são o topo da cadeia. Por que Lilith estava por trás de Pandora? Porque Lilith é uma Xamuna. Xamuna de outro patamar. Xamuna está acima desses caras. Por isso que eu falo para vocês, eles não são deuses. Vocês querem rezar para esses deuses, vocês querem chamá-los de deuses. Vocês do canal não mais, mas a grande humanidade. E eles não são a fonte que tudo é. Eles não são Anhotakten e Mitrael, que também não são a fonte que tudo é. Eles não são Micá, Metraton, Emanuel, Staher, que também não são a fonte que tudo é. Está muito além. Por isso aquela palestra 1, para explicar aquelas gradações do 1 ao 4, da espiritualidade superior até a nossa realidade das matrizes de cocriação. Então, há cerca de 23 mil anos, com a Sakrimurti em crise, desde as modificações que nós vimos de Enki, no primeiro slide de hoje, e outrora, e de Pandora, que já foi citada antes, mas hoje foi aprofundada, Shiva gera avatares dele. Então, ele começa a gerar avatares de Shiva. E domina a humanidade a partir da Índia. É uma possibilidade que a gente venha tratar mais à frente sobre esse assunto, tá? A sala não está pronta ainda. Aconselhado por Vishnu, olha como é que eles faziam, como se fossem crianças ou como se fossem amigos nossos, adolescentes. Javé escolheu um casal humano para carregar o código-fonte dele, Javé, e enfrentar o domínio de Shiva. Então já era Javé de novo, rivalizando com Shiva. E aí quando você pegar toda aquela apresentação que eu fiz sobre Adão e Eva, você vai ver que isso aqui se encaixa perfeitamente, como se o ser estivesse por trás daquelas escolhas. Se você lembrar, lá atrás eu falei que o primeiro casal adâmico veio de uma escolha de diversos seres, entre eles os elfos. Nada impede dessas fontes se cruzarem, delas serem a mesma coisa, só que contadas por fontes que deram outros nomes. As informações não se agridem. E essa é a função do canal. O canal aqui deseja, cruzando informações, abrir demais o leque de vocês, tornando-nos capazes de aceitar, entender e ler o Alcorão, a Torá, a Bíblia, as tábuas sumérias, abraçar Zacarias Sitchin. Tem vários grupos, inclusive na internet, que fizeram séries de vídeos maravilhosos que contam a saga Anunnaki. O título, inclusive, é esse. São ótimos, lindos, maravilhosos, com uma belíssima apresentação de vídeo, com imagens muito bonitas e muito ilustrativas e instrutivas. A gente concorda com tudo? Não. Quem está errado? Ninguém. Tudo isso se fala. Tudo isso é uma questão de, às vezes, uma tradução aqui, ali. Porque pensa, isso vem do aramaico, do grego arcaico,
isso vem do sânscrito, isso vem de linguagens mortas, e às vezes uma interpretação muda tudo. Então, cruze as informações todas que a gente vem passando para vocês, e inclusive outros canais também o vêm fazendo. Aconselhado por Visno, Javé escolheu esse casal. E o macho escolhido era da descendência de Enki, daquela sequência daqueles seres ali que o Enki vinha trabalhando com a Ninissage, mas ainda submisso aos deuses. Tinha o Genifox P2, mas ainda não tinha dado aquela alavancada, que vai dar mais à frente ainda hoje. Ao escolher a fêmea, quem é que participa de novo por trás? Influenciado por Lilith. Aí que está o Shamuna acima deles todos, falando assim, não, olha só, é assim. Então há uma interferência. Há uma... Percebe? Não tem Deus isso aqui. Não é Deus. Você percebe o que eu falo para você agora? Optou pela descendência de Pandora. Lilith induziu Javé a buscar aquele ser especial. Perdão, até me emocionei. Na descendência de Pandora estava Eva. Era o auge do sagrado feminino. Pandora, Pirra, Eva. No caso aqui, Pirra é uma descendência direta. Eva é ao longo desse processo todo, tá? A gente vai trazer isso mais à frente para vocês, quando eu falar de todas essas descendências, depois de falar desses seres aqui. Tem Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared e vários outros, até Noé. Tá? A gente vai chegar neles uma hora. Alguns são diretos, outros não. Por exemplo, nessa descendência que eu acabei de falar aqui, eu pulei Caim, eu pulei, eu falei do Abel, que foi morto por Caim, e a gente chega lá. Tem muita coisa aqui que a galera está falando ao mesmo tempo. Eu nem sempre eu consigo enumerar. Eva. Vamos a Eva. Vamos a Xamã Eva. Primeiro, de novo, falando de Lilith, esse umzinho aqui, ó, há distintas versões sobre a influência dela sobre a escolha de Javé, tá? Tem fontes que não falam da Lilith, tem fontes que falam que Javé escolheu Eva mesmo e não teve influência nenhuma. Tem fontes que falam da Lilith, mas não fala dessa influência sobre Javé, fala dela sobre a influência no casal adâmico de uma outra maneira. Então você precisa cruzar tudo isso para você poder entender. Mas Lilith, independente da fonte que você abrace e concorde, também não aprovava a condução trimurtiana em relação ao planeta. Na verdade, ninguém do Conselho Shamuna, como o próprio Lúcifer, aceitava isso. Mas observa, você pode pensar assim, mas ele não concordava, ele não mexeu em tudo. Ele não bagunçou tudo e parou com tudo. Porque não é assim que funciona também. Eles não têm essa ingerência nesse nível. E tem, inclusive, várias fontes, como Jean Valjean, que eu acho maravilhoso também, que critica isso. É a hora que ele fala assim, cadê Deus? Onde estava Deus nessa hora? Por isso que você tem, inclusive, mais do Papa Francisco. Ele também avalia dessa forma. Você tem que avaliar da maneira como você achar que deve. Na outra versão, que aí eu estou lembrando para vocês que eu acabei de falar, ó, na aula 60, eram elfos de onde saíram esses primeiros seres, Adão e Eva. Tá? A xamã Eva está aqui representando para vocês. Agora, é importante vincular aqui, esse do Lilith, ó, está aqui também, ó. Assim atuaram e atuam até hoje as ordens, que eu falo para vocês no início do ancoramento, e os conselhos, através de Lilith. E através de diversos outros seres postos, hierarquias, que alguns a gente fala, outros não conseguiu trazer para vocês ainda. E a parte que não podia faltar, de Eva, maçã. Sério, gente. Epimeteu manipulava poções. E Pandora e Lilith eram afeitas ao uso delas. Ou seja, mesmo seres em outras dimensões, biodemos, demos, ou até acima deles, como a Lilith. Perdão, a Lilith também era um biodemo. Lilith é um biodemo, Lúcifer também é um biodemo. Tá? Estou eu falando, hein? Também utilizavam poções. Aí você pode pensar, mas a poção não é aqui, na fisicalidade, não é uma coisa nossa, do humano 4D? Não.
O próprio Espiritismo não trouxe o que acontece aqui, é reflexo do que acontece em outros níveis, eles chamam de plano astral, plano mental, plano búdico, plano átimo, plano manásico. Tudo isso são as outras dimensões. Agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas isso é mais para frente. Tudo isso são as outras dimensões. E nessas outras também há a manipulação de ervas. E só um detalhe aqui, ó, gente. Eu nunca usei nada disso, tá? Eu nunca experimentei nada disso. Não sou favorável à pessoa que precisa necessariamente desenvolver mediunidade a partir disso, mas esses seres em outro patamar trabalhavam com isso de uma outra maneira. Não quero que você saia daqui hoje buscando uma ayahuasca, um floral, um cannabis, nada disso. Você pode fazer o que você quiser. Não tem aqui indicação nenhuma de nossa parte. Eu estou contando a história da mitologia, fazendo o cruzamento bibliográfico das fontes, para que você tenha a possibilidade de abraçar isso aqui. Abraçar no sentido de saber. Nem tudo que eu abraço e sei, eu preciso ou devo fazer. Eu preciso conhecer. Por exemplo, eu não abraço Javé. Eu não reverencio Javé, mas eu preciso conhecê-lo. Eu preciso entendê-lo. Mesmo que eu discorde de tudo que uma determinada fonte ou ser fez ou faz, eu não posso só criticar porque ele é feio, porque ele é horrível. Cadê a base para eu falar sobre o cara? Então, estude para poder criticar. Quando eu falo criticar, criticar no bom sentido. Construção. Pandora e Lilith indicaram uma dessas poções a Eva. Aí que eu comparei com uma ayahuasca, um floral, que pode ser até floral de cannabis que existe, ou uma cannabis, canabidiol, o que você puder imaginar. Tudo similar a isso. E essa poção ampliou absurdamente o nível consciencial de Eva, ou seja, Eva já era aquilo. Com a poção, abriu-se os leques de maneira absurda. Você não precisa dessa poção. Você tem essa poção em você. A sua poção está aqui, ó. Pineal, chamatrina. Se você permitir que o saber entre você, você já automaticamente inspira essa. Você pode aspirar também, que poderia ser por via nasal. Essa poção. E por isso que eu estou falando, as poções também foram demonizadas. Matou-se bruxas, feiticeiras, principalmente as mulheres, né? Aí entra a questão do patriarcado, do paternalismo, porque as poções foram demonizadas. E por que elas foram demonizadas? Porque elas eles perceberam a importância delas. Eva destravou todos os acessos siderais e encaminhou Adão na mesma direção. Quando Javé percebeu a quebra do protocolo dele, se deu a expulsão do Éden. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre o Éden. Desse casal vieram Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel por influência de Javé. E de Sete vieram Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, que eu esqueci quando citei no anterior, Lameque, até chegar a Noé. Nem todos aqui têm destaque. Você vê que eu destaco aqui Sete, também escreve de várias maneiras, como Enoque também escreve de várias maneiras. Você vai descobrir várias coisas legais sobre Sete, sobre Enoque principalmente, é onde a gente vai cair mais. É onde mais veio entre os meninos a descendência poderosa desse DNA libertário. E uma observação que não tem número nenhum, porque é para tudo, tá? Zeus, Prometeu e Epimeteu são seres demo. Ou consciências de outras dimensões, se você quiser pensar numa outra fonte. Ou de realidades paralelas. E a gente vai aprofundar tudo isso mais adiante. A linhagem de Noreia. Eva teve uma filha chamada Noreia. Já falei da Noreia também para vocês. Aqui a Noreia, bem sacerdotisa, bem Noreia, foi totalmente apagada por conveniência extrema, já que foi mais uma a dar continuidade à dispersão do DNA libertário via sagrado feminino. Após se misturar com as tribos de Odin, ou Edim, você pode encontrar de várias maneiras, é o mesmo Odin de Thor, de toda aquela história da mitologia Marvel,
eu chamo de mitologia Marvel, que eles tiraram daqui. Thor não era tão bonito daquela maneira, não era aquele ser daquela forma, era diferente. Mas, por exemplo, ele não veio para a Terra para ficar com nenhuma humana, como conta a história, não tem problema, é só uma roupagem que é dada ali, tá? Isso sobre Odin, ó, tá aqui, ó. Será aprofundando mais sobre Odin no futuro. Odin, inclusive, é um ser muito melhor, muito mais antigo que Zeus. E Odin é um cara que vem ajudando muito Zeus. Zeus tem milhares de anos. Odin tem milhões de anos. E Odin já deixou de ser Odin. Odin já morreu como Odin, ele já perdeu o corpo demo. E ele já tá, o espírito dele continua trabalhando de outras maneiras. Zeus não perdeu o corpo demo. A linhagem de Eva, após misturar-se com as tribos de Odin, e depois Doreia, filha dela, vai desembocar em quem? Onde isso chega? Chega em Maria, mãe de Jesus e Sananda, o mais dionisíaco de DNA libertário de todos esses seres da 4D. Ser esse, Jesus, que ratificou e exemplificou na humanidade o convite para pensar livre, sendo crítico, como já trabalhei com vocês várias vezes. As religiões fizeram o contraponto não tão bom disso tudo, já que seres libertos não se curvam facilmente. Percebe? Esconderam esse convite a pensar, com Deus no comando, a tudo resolver. E para fechar a aula de hoje, um pouquinho mais do DNA libertário, só para você ver como é que isso está presente em vários outros lugares. Hoje, há um pequeno quantitativo desse DNA libertário de Pandora na humanidade, o qual existe desde a Grécia Antiga, na Era Moderna. É Grécia Antiga, mas eu falo na Era Moderna. Entende agora por que somos poucos no canal? Percebe, ó? Pequeno quantitativo de DNA libertário. Muitas pessoas não vão conseguir entender o que você entende. Por isso que quando eu falo para vocês, tenham prudência ao me ouvir e, inclusive, ao indicar esse estudo para alguém. Porque tem pessoas que vão falar para você assim, você está louco. Eu quero a minha igreja. Eu quero o meu centro espírita. Eu preciso ir à minha mesquita. Por outro lado, imensa massa populacional da Terra, que vai falar isso para você, é contaminada e acomodada no DNA submisso, alimentado pelos deuses. E mais, para você ver que eu não estou falando só de uma religião aqui, não. Ó. No aguardo de padres, pastores, ETs e espíritos de todo tipo a solucionar. Quantas pessoas aguardam a chegada de Astar Sheram na nave? Quantas pessoas aguardam Mãe Maria, Jesus? Quantas pessoas aguardam os próximos enviados e avatares? Aquela linhagem toda religiosa que não aceita Jesus como Messias e que tem vários nomes de seres que estão chegando por aí, que aguardam o retorno de vários deles. Sofia vem aí e não é nada daquilo que eles imaginam. Vamos aqui então, ó. O BS3 aqui, ó. Por que ele é 3, tá? Observa só uma coisa. Você não se perder em quem é a sua numeração, ó. O número 1 está aqui, DNA libertário, tá? O número 2 está aqui, ó. Imensa massa. O 1 do DNA libertário está ligado aqui, ó. Libertos, que eu vou falar aqui dentro do 3. E o 2 está ligado aqui, os submissos, que eu vou falar aqui, tá? O BS3, aí sim, 300. Parece 300 ao cubo, não é mais, não. É o 300. No filme 300, e você pode pensar assim, mas que exemplo é esse, professor? O filme 300 é cheio de morte, né? Guerra, vários soldados matando uns aos outros, aquelas roupas bem da época. O nome, inclusive, é 300, a Ascensão do Império, tá? No filme 300, para você ver como a gente busca informação, tudo quanto é fonte, que não tem nada de ninguém cego numa linhagem religiosa ou filosófica única. O disparate de 300 espartanos de um lado, que, por opção, por serem libertos, defendem uma causa contra os milhões de persas do outro lado,
que nem sequer sabiam ao certo o que faziam, por serem submissos, ilustram a aula de hoje. Depois, se você já viu, se tenta fazer a comparação mentalmente, se você não viu e quiser ver, e puder, se tiver estômago para ver, porque eu tenho algumas dificuldades para certas fontes, por exemplo. Eu como estou trabalhando muito de ter que estudar os concílios, você pega para ver os concílios, você pega para ler aquela carta dos concílios, a mim, por exemplo, vai dando embrulho. Dá embrulho ler o que aqueles caras escreveram. Como eles trataram e tratam até hoje a humanidade. Cada concílio é pior que o outro. Na palestra 4, que está chegando mais à frente, eu vou falar sobre eles. Dá um embrulho, eu tenho dificuldade, mas eu tenho que trabalhar com aquilo ali. O Rancor e a Halkaná ficam aqui tentando me fazer, vai. Eu quero pedir para eles a informação e eles querem que eu busque. E o que eu quero de vocês? Busquem. Não se permitam obedecer. Não se permitam ouvir o que qualquer um fala, nem nós, e fazer aquilo. Você precisa estar assim, ó, apto a responder essa pergunta. Você está pronto para o DNA libertário? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus também falou, quando você conhecer a verdade, quando você descobrir a verdade, você que é buscador, vai buscar sempre. Você que procura a verdade, vai sempre estar procurando. Mas quando você procurar e achar, você vai ficar estupefacto, ou seja, você vai ficar surpreso. Você não vai dar salto de alegria, você não vai dar pulo de felicidade, você vai ficar surpreso. Você vai ficar embevecido. Você vai ficar surpreendido, porque a verdade é totalmente diferente daquilo que contaram para você. É isso que eu aprendo para vocês aqui hoje. Você está pronto para ser libertário? Tem outra grande passagem que é assim, cuidado com aquilo que você deseja. Porque se você não está pronto para isso aqui, volta para a sua igreja. Volta para a sua mesquita. Sofia vai chegar do mesmo jeito, você vai ser surpreendido do mesmo jeito, você não vai entender, mas você não quer. Porque se você quer, você está pronto para o DNA libertário, as próximas aulas vão fazer de você um ser magnânimo. Kanchampam. 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 Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Espero ter sido útil de alguma forma. Abraço fraterno e amigo. Prudência ao levar em consideração o que eu falo. Prudência ao estudar o que eu proponho a vocês. Não se permita enganar. O que estiver para acontecer, vai acontecer. Qual o nosso desejo? Que você só esteja mais preparado para quando isso acontecer. E uma vez acontecendo, e você estando preparado, você vai poder dizer, era isso. Entendi. Compreendi. Nosso foco é esse. Ascendam. Até breve.